Graça e paz, amados irmãos. Prazer estar de volta a essa igreja. Nós estivemos aqui na conferência missionária algum tempo atrás. Compartilhamos com os irmãos sobre o desafio de pregar o evangelho aos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. E hoje eu quero trazer uma notícia que é indiretamente fruto já desta visão da Igreja Presbiteriana do Brasil se engajar na evangelização desses 8 segmentos menos evangelizados da nossa pátria. Dentre os 8, eu mencionei e enfatizei os indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Então, estou trazendo a notícia para os irmãos hoje pela manhã, de que a Igreja Presbiteriana do Brasil teve o privilégio de ordenar o seu primeiro pastor quilombola na história deste país. Temos um pastor presbiteriano quilombola no Amapá, para a glória de Deus. Quero dizer também que foi um grande prazer participar com o Ministério de Homens dessa igreja na viagem missionária à comunidade quilombola do Silêncio, lá no estado do Pará. E fiquei com muita tristeza que eu não pude participar da segunda viagem. E gostaria de encorajar os homens da igreja a participarem desse ministério. Que experiência extraordinária! E lá uma igreja plantada. Agora o desafio é orar para que alguém tenha a coragem de ir morar lá no Silêncio como missionário de tempo integral. Antes da minha pregação, uma pastoralzinha. Você está se aposentando? Está prestes a se aposentar? E vai fazer o que depois da aposentadoria? Colocar o pijama e assistir às novelas da Globo? Você sabia que você pode ser um missionário transcultural após a sua aposentadoria? Nós temos um casal da Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, casal precioso, cada um sucedeu em sua profissão, se aposentou, hoje estão de tempo integral entre os Calunga, como missionários entre os quilombola. Fica o desafio, a nossa igreja quer investir no trabalho entre ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, e já o faz. Mas sabe qual é a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje? Não é nem dinheiro para fazer a obra missionária. É gente disposta a ir e dedicar a sua vida à causa da evangelização do mundo. Fica então a minha pastoralzinha para você. Se tiver assim para se aposentar, o que eu vou fazer? Seja um missionário. Dedique o restante da sua vida de tempo integral à proclamação do evangelho a um grupo minoritário. Tá bom? Da última vez que eu estive aqui, eu estava bem doente. E pedi as orações dos irmãos. E eu quero agradecer a todos que oraram por mim. Quero agradecer a gentileza do Dr. Hugo, que, aproveitando a minha vinda ao meu pedido, falou com 2 médicos aqui da igreja. Então nós chegamos na quinta e na sexta fizemos assim, uma bateria de consultas e exames com a doutora Gabriela, o doutor Edgar, e eu agradeço muito a esses profissionais e ao doutor Hugo por ter providenciado. Continuem orando pela minha saúde, eu me sinto melhor, mas continuo com o mesmo problema ainda. É um tratamento demorado, dedicado, mas pela graça do Senhor, estamos seguindo em frente. E o nosso alvo é, até o fim, levarmos o evangelho a povos não alcançados. E por fim mesmo, para que eu possa pregar, onde está a Lau, minha esposa? Deixe-me apresentá-la. Fique em pé, por favor, Lau.
Lá está a Lau, minha esposa, companheira de quase 30 anos na vida e no ministério, está aqui conosco dessa vez. O texto de hoje, queridos, 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 14 para introduzir o assunto, mas a gente vai, na verdade, fazer referência a todo o contexto com pinceladas a partir do capítulo 5. Então nós vamos, vou me concentrar no versículo 14, mas vou fazer referência porque nós vamos precisar entender o contexto em que esse versículo foi mencionado, foi escrito, para que a gente possa entender então o seu significado a partir do seu contexto original. Assim nos diz a palavra do Senhor, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler juntos? Todos juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. O tema da minha mensagem hoje de manhã é: a religiosidade do templo é insuficiente para agradar a Deus. A religiosidade do templo é insuficiente para agradar a Deus. Esse versículo é muito conhecido nosso, da igreja, mas não nos apercebemos muitas vezes em que contexto ele é dito. E para que nós possamos extrair o máximo da verdade ou das verdades que encontramos nele, é preciso que nós entendamos algumas questões contextuais em relação ao momento e às circunstâncias em que essa palavra do próprio Deus é proferida para o povo de Israel. Então, o contexto, se os irmãos examinarem aí a partir do capítulo 5 de 2 Crônicas, é o contexto da inauguração do templo construído por Salomão em Jerusalém, o primeiro grande templo da nação de Israel. Um templo que havia sido desejado por Davi, o seu pai, mas que Deus não permitira que Davi construísse. Davi preparou o material, mas Deus finalmente permitiu que o seu filho Salomão o construísse. E Salomão gasta bastante tempo trazendo material de altíssimo nível do Líbano, e aí então ele conclui a construção desse grande templo. E o contexto dessas palavras são a inauguração do templo. Então, se a gente pegar a partir do capítulo 15, a gente vai ver então toda a preparação de sacerdotes, de levitas, do próprio Salomão, para essa grande festa para a qual concorreu toda a nação de Israel, e eles vão passar vários dias, mais de 7 dias de festas em Jerusalém. A festa foi tão grande que só de animais sacrificados naqueles dias foram aos milhares de bois e cordeiros sacrificados a Deus. Os sacerdotes todos paramentados, o texto em seu contexto diz que quando os levitas tocaram as trombetas e os instrumentos e levaram o povo à adoração, o momento foi tão solene, tão sobrenatural, tão extraordinário, que o templo se encheu de fumaça, e a glória de Deus era tão forte, tão grande, que as pessoas caíam de joelhos em adoração a Deus, sem condições até de tocar e cantar.
Tamanho foi aquele momento solene na presença de Deus. E o texto, então, no capítulo 6, apresenta primeiro Salomão falando e explicando ao povo a razão daquele templo e o sonho de Davi, seu pai, e o desejo de que Deus habitasse de forma contínua e permanente em Jerusalém, diante do povo de Israel. E no capítulo 6, a partir do versículo 12, Salomão faz uma oração que é uma das orações mais belas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Uma oração tão extraordinária que nela nós encontramos alguns elementos que não são fáceis de se encontrar na boca de um judeu. Salomão chega a orar pelo estrangeiro. Ele pede a Deus, a partir do versículo 32 do capítulo 6, ele diz: também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve dos céus do lugar da tua habitação e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. O momento é tão extraordinário que nós encontramos visão missionária em Salomão. E o judeu que geralmente olha para si mesmo e olha para o gentio de forma pejorativa e acha que Deus é o Deus somente de Israel e que trata com carinho especial a nação de Israel, mas esse momento é tão solene que Salomão chega a dizer: Deus, abençoa também o estrangeiro que virá para te adorar nessa terra, para que todos os povos te adorem e te sirvam, assim como nós, o teu povo Israel. Então foi uma oração extraordinária. E quando Salomão termina de orar, desce fogo do céu sobre o altar. Um momento absolutamente sobrenatural e extraordinário. E eles concluem a dedicação do templo. O povo é despedido e vai para casa. E no capítulo 7, então, depois que tudo isso passa, Deus aparece a Salomão. Veja o versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Veja o versículo 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e aí vem o versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está respondendo a Salomão, meus amados irmãos? Parafraseando a palavra de Deus, é mais ou menos assim: Salomão, eu vi o templo, eu me fiz presente no templo, eu vi todo o sacrifício apresentado ao templo, e eu quero dizer para você que sim, eu me farei presente nesse templo. Mas eu quero que você e a nação de Israel saibam que a religião do templo não é suficiente para me agradar. Mesmo com o templo, mesmo com a suntuosidade dele, há outros elementos que são fundamentais, e eu quero que você e a nação de Israel saibam que são requisitos necessários para que vocês possam me agradar e me adorar. E é sobre esses elementos necessários, além da religiosidade do templo, que eu gostaria que examinássemos hoje pela manhã, na linguagem do versículo 14, porque aqui nós vamos encontrar no próprio versículo a linguagem que nos indica quais são esses elementos que Deus exige de nós, como seus adoradores, que precisam ir além da religiosidade do templo. Veja o primeiro verbo que nós encontramos aí
no versículo 14. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Essa palavra humilhar, na língua original, tem o sentido de se submeter, no sentido político, até quando um rei ou imperador de fora vem e com força, com guerra, domina uma determinada nação. E aquela nação tem que se sujeitar, tem que se humilhar ao soberano que conquistou aquele território. E no sentido teológico, nós encontramos essa submissão voluntária daquele que reconhece a Deus, o soberano Senhor, como o seu dono ou como o seu Senhor, como o seu soberano em sua vida. O que Deus está dizendo para a nação de Israel é: sacrificar, tá bom, eu aceito. O templo, tá bom, eu aceito. Mas a nação precisa se humilhar perante mim. Então, o primeiro elemento da nossa religião e da nossa espiritualidade, que precisa ir além do templo, eu estou chamando de dependência. A humildade é a dependência de Deus. O que Deus está dizendo para a nação de Israel e está dizendo para nós hoje é que Ele espera que o seu povo dependa dele. Como missionário, há uma expressão que eu nunca gostei. Às vezes, o Bial não fez isso, mas às vezes quando a gente vai ser apresentado numa igreja como missionário, o apresentador diz assim: o reverendo Norval e a Lau são missionários da nossa igreja e eles vivem pela fé. Eles não têm sustento, eles dependem de oferta das igrejas. Eu não gosto dessa expressão. Sabe por quê? Porque dá a impressão de que quem vive pela fé é quem não tem salário. Se eu vivo pela fé porque não tenho salário, você que tem salário, vive pelo quê? Você vive pelo quê? O viver pela fé não é uma exigência apenas para missionários que não têm salário. O viver pela fé é um requisito das Escrituras até para os multimilionários. É por isso que viver pela fé é um ato de submissão e dependência de Deus, ainda que você tenha as melhores condições econômicas do mundo. E era isso que Deus estava tentando mostrar para a nação de Israel. Vocês precisam depender de mim. O momento é de prosperidade. A própria construção do templo indicava isso, porque era uma prática da antiguidade, quando se conquistava território, quando se estabelecia um reino forte e poderoso, construía-se um templo para a divindade que, na visão do povo, havia ajudado aquela nação a se consolidar como poder político. E Deus está querendo dizer para a nação de Israel muito mais do que isso, muito mais do que esse símbolo de poder. O que eu espero de vocês, meu povo, é que vocês dependam de mim em todas as coisas. Uma outra razão por que eu não gosto da expressão é que um missionário que não tem sustento e vive de oferta, ele pode viver absolutamente sem fé e ficar chorando na igreja, usar de subterfúgios humanos para ser sustentado, tem que apresentar aquelas histórias mirabolantes para que a igreja puxe, esse missionário é extraordinário, vamos sustentá-lo. Não, ele pode até chegar aqui: ô irmão, olha esse terno, peguei na boutique missionária, aquela coisa, e não ser uma pessoa de fé. Ser uma pessoa de fé não é ter uma carteirinha que diga: eu sou missionário, não tenho salário e por isso eu sou um homem de fé. O exercício da fé é um exercício para todo o povo de Deus, e a dependência de Deus é um critério que Ele estabelece para todos nós. E Ele deixa claro para a nação de Israel que o templo é bonito, é majestoso, é maravilhoso, mas a nação precisa ir além. E o primeiro ato de demonstração de fidelidade à aliança é o ato de dependência. Mas a nação de Israel nunca quis ser dependente de Deus. Para as pessoas que acham
que se Deus agisse mais sobrenaturalmente, o seu povo seria mais fiel. Não há povo na face da terra que tenha experimentado mais espiritualidade, mais sobrenaturalidade do que a nação de Israel. Eles viram coisas extraordinárias, milagres absolutamente extraordinários, e ainda assim viviam uma vida de rebeldia absoluta e não queriam ser dependentes de Deus. Em alguns momentos da história de Israel, eles foram capazes de praticar as mesmas atrocidades e aberrações dos povos cananeus, seus vizinhos. No tempo de Salomão mesmo, nós temos pessoas tão desesperadas que são capazes de sacrificar suas próprias crianças a ídolos, assim estabelecendo uma religiosidade que não agradava a Deus. Mas o templo estava lá. O templo estava lá. O próprio texto, meus amados irmãos, apresenta uma segunda condição que Deus coloca para Salomão e para a nação de Israel, não só de que o povo deveria depender dele, mas veja aí o versículo 14, o segundo e o terceiro verbos que nós encontramos no texto. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e nós estamos defendendo que esse humilhar significa dependência. Eu não mencionei, mas essa palavra humilhar é usada por Jesus nas bem-aventuranças no Novo Testamento, quando ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito. E esses humildes de espírito são aqueles que não possuem absolutamente nada em si mesmos e que dependem completamente de Deus para a sua vida e para a sua existência. Mas ele não para aí. Ele diz que a religiosidade que vai além do templo, ela não precisa ser apenas de dependência, mas ela precisa ser também de convivência. Olhe o que diz o versículo: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar. Orar e me buscar. Essa ideia de conviver com o Todo-Poderoso é uma ideia que nem sempre foi muito apreciada pelo povo de Israel. O Deus soberano, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quer interagir com a sua criação. E Ele quer que a sua criação conviva com Ele. Mas o povo está distante. Ele quer apenas sacrificar, satisfazer esse Deus, aplacar a sua ira, mas não quer necessariamente conviver. No tempo de Moisés, por exemplo, quando o povo viu a glória de Deus na face de Moisés, disse: não, Moisés, nós queremos ficar distantes. Você fica lá, você fica perto dele, nós vamos ficar aqui. Tudo que você disser a gente faz, mas a gente não quer se aproximar desse Deus. E Deus está dizendo: a religião do templo é insuficiente, porque eu quero dependência, eu quero obediência. Eu não sei quantos conhecem o livro Intimidade com o Todo-Poderoso, do Dr. Charles Swindoll. Um livrinho desse tamaninho, mas maravilhoso, que nos leva a refletir sobre como Deus deseja ter comunhão com o seu povo. E é a convivência nossa com Deus que Deus está pedindo e exigindo que o seu povo realize. Dependência, convivência. E por último, o versículo diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, dependência, orar e me buscar, convivência, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A última condição: obediência. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu acho que a religiosidade moderna conseguiu, eu estava dizendo ontem lá no encontro com os homens, uma façanha absolutamente prejudicial e perigosa.
para a nossa fé cristã e evangélica, a dissociação entre fé e ética. E é essa crise ética no meio do nosso povo que tem causado descrédito da igreja evangélica no Brasil. Por alguma razão nós imaginamos que é possível alguém vir à igreja, adorar a Deus, fazer os trejeitos até daqueles mais tidos como símbolos de espiritualidade, levantar as mãos, talvez até falar em línguas, alguma coisa dessa natureza. Nós chegamos à façanha de imaginar que é possível um cristão fazer isso e sair na segunda-feira e viver a sua vida chamada secular sem qualquer compromisso com as verdades da palavra de Deus. O que Deus está dizendo para a sua igreja, assim como disse para a nação de Israel, é que esse tipo de religiosidade meramente simbólica, meramente artificial, meramente litúrgica, não é suficiente para garantir a sua presença no meio do seu povo e muito menos garantir a bênção do Senhor para a sua nação. Deus jamais vai abrir mão da obediência do seu povo à sua palavra e às suas leis. E é preciso que a nação entenda que o templo está ali como um símbolo, mas ele não pode substituir a dependência, não pode substituir a convivência e não pode substituir a obediência. Veja o versículo 19, querido. Deus continua falando a Salomão: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Dessa casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Deus destruiu esse templo 3 vezes. Por 3 vezes, o templo foi destruído. E no tempo do Novo Testamento, quando Jesus Cristo estava de Jerusalém a Galileia, passou por Samaria, estava ali próximo ao poço, e aquela senhora veio buscar água, e quando ela percebe mais ou menos que Jesus é uma pessoa especial, ela diz que Jesus é profeta, e aí ela faz uma pergunta teológica, que tem muito a ver com essa questão da presença do templo em Israel, e ela diz: Senhor, há uma diferença teológica muito importante entre samaritanos e judeus, porque nós dizemos que é no Monte Gerizim que devemos adorar, e vocês dizem que é em Jerusalém. Afinal, onde que é que devemos adorar? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? E Jesus diz: está chegando o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é esse tipo de adorador que o Senhor busca para si. A verdadeira adoração a Deus, não aquela do templo, não aquela que você vem apenas como uma tradição, não aquela que você é capaz de cantar, de adorar, de dar o seu dízimo e tudo, mas sai da igreja e esquece de Deus até o próximo domingo, quando você vai voltar para fazer a mesma coisa. O que Deus está dizendo para a sua nação é que se aquele povo que pertence a Ele tiver dependência dEle, conviver com Ele e obedecer a Ele, aí sim Ele vai perdoar os pecados, Ele vai abençoar e Ele vai abençoar a terra. A nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, queridos irmãos, precisa ir além do templo. Nós precisamos ter encontro real com Deus,
Porque quando nós não fazemos isso, Deus destrói os templos. Me permitam figurar um pouco, alegorizar até, os templos da nossa vida. Dependa de Deus, com salário ou sem salário. Conviva com Deus, com alegria. Tenha alegria na vida cristã. Usufrua da presença do Todo-Poderoso. Ele, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se dá a conhecer. O Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor está ao nosso alcance se nos dedicarmos na convivência com o Todo-Poderoso. Não abra mão da obediência a Deus em todas as coisas, porque liturgia por liturgia não agradará a Deus, por mais solene que ela seja. Deus está olhando para o seu íntimo e para o seu coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome depender, conviver e obedecer, eu ouvirei, perdoarei e sararei. Que Ele nos abençoe. Amém.